Quando a gente fala de investimento, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em relação aos mercados, né? Quais são os mercados que nós temos hoje em que o dinheiro se movimenta? Então, nós temos basicamente 4 mercados, que é o mercado financeiro, o de capitais, o mercado monetário e o mercado cambiário. Outro dia eu estava falando com uma pessoa de um fundo de investimento e ele estava me dizendo o seguinte, que hoje a maior parte dos investidores ele pensa na diversificação da aplicação desses recursos. O mercado financeiro, como é que funciona? São formados por instituições financeiras, bancos, em que eles trabalham como intermediário da ponta ativa e a ponta negativa. Então, a ponta ativa é quem tem dinheiro e a ponta negativa é quem precisa do dinheiro. Então, quando uma empresa procura um banco, ele está procurando recursos, né, que são captados, ou seja, não são recursos do próprio banco. Não é o banco que tem dinheiro e empresta. Ele é um intermediário, ou seja, ele tem, digamos, o contato com pessoas que têm dinheiro e tem contato com pessoas que não têm dinheiro. E essa intermediação é que ele ganha um spread bancário. Então, ou seja, o banco nunca empresta um dinheiro dele, ele empresta um dinheiro que é de terceiro. Então, ele trabalha como intermediário. E o Banco Central, né, ele controla e estabelece a questão do compulsório com a forma tanto de regular a economia, né, a questão de excesso de crédito no mercado ou falta de crédito. Então, toda vez que o Banco Central abaixa ou aumenta a questão do compulsório, então é esse tipo de controle que o Banco Central faz para regular a economia em termos de empréstimos ou de captação. Já no mercado de capitais, a gente não tem intermediário, não existe intermediário. Existe uma falsa ilusão que existe, né, por causa das corretoras de títulos, que vendem ações, o banco cria carteiras de fundos que compõem ações. Basicamente, o investidor ele adquire ações de uma companhia aberta, né, e sob risco. Então, se caso essa companhia ela tiver uma elevação dos preços dessas ações, no momento da venda ele realiza o ganho. Ou, caso contrário, se ele tiver uma perda, ele perde também. Então, é um mercado de alto risco, que ele pode tanto ganhar como perder. Mercado monetário. Basicamente, o que é o mercado monetário? É o mercado de compra de bens, de direitos ou de intangíveis. Então, a dúvida cruel é: quanto de dinheiro eu preciso para comprar algo? O quanto daquela moeda tem de valor para que eu adquira bens e direitos? E aí entra a questão assim, para o investidor, ele vai enxergar o seguinte: bom, se eu tenho uma indústria que fabrica móveis, por exemplo, esses móveis ele tem alto valor agregado, ou seja, gera uma alta margem de lucro. Vale mais a pena eu comprar ações dessa empresa ou investir nessa empresa? Porque se eu for como sócio dessa empresa, eu tenho um retorno maior daquele meu investimento. Agora, simplesmente se for ações, eu posso não ter aquele resultado que é prometido pelaquela companhia. Então, essa é a diferença entre um e o outro. É a questão do que eu posso comprar. Então, até quando nós estamos estudando a questão da gestão da empresa, o que a empresa lá tem de passivo ou o que ela tem de ativo, a gente tem que analisar o seguinte: a aplicação desses recursos. Então, se eu capto esse recurso na minha empresa, em que eu vou aplicar? Eu vou comprar máquinas, vou comprar equipamentos, ou vou investir em pesquisa e desenvolvimento, vou comprar um novo software, o que eu vou fazer para ter esse retorno? E aí, de acordo com esse estudo, é que eu vou aplicar ou numa coisa ou na outra. Depende muito da estratégia que cada empresa vai adotar. E é nesse sentido em que se estuda muito a questão de valores, do valor da coisa, ou seja, quanto vale algo e quanto ele pode me trazer de resultado. Mercado cambiário também é um mercado de investimento, porque se eu comprar o dólar, por exemplo, aqui como coloquei no slide, no dia 1º de setembro, o dólar a R$1,70 e eu vender no dia 15 a R$2, eu tive uma vantagem econômica em relação ao câmbio. Bom, em termos de tipos de investidores, então o que nós temos? Investidores, como eu já venho dizendo, né, que fazem mais investimento em aquisição de cotas de fundos,
dentro de instituições financeiras, ou adquirem CDBs, né, que são certificados de depósitos bancários, que eles, inclusive, estão muito vinculados aos CDIs, ou seja, aqueles empréstimos que são feitos entre bancos. Já o mercado de capitais, que é aí que a gente vai trazer vai falar sobre investimentos em participações. Então, o que nós temos em termos de investimento de empresas? Tem os angel capitals, que são os investidores anjos. Normalmente são pessoas que têm um recurso guardado, mas é pouco em termos de dinheiro. Então, sei lá, uns 200, 300 mil, 500 mil. E aí ele quer investir numa empresa. Então, ele compra normalmente entre 5% a 20%, no máximo 20% de uma participação de uma empresa. Normalmente são empresas que precisam de um dinheiro para comprar uma máquina ou comprar uma tecnologia específica, e aí com isso ele tem um resultado. Normalmente os investidores anjos, o que eles esperam? Eles esperam investir numa empresa, e aí dentro de 2 ou 3 anos, quando ela for vendida ou quando ela crescer, vender as cotas ou as ações deles, e aí ele já tem um resultado. Então, às vezes, o investidor anjo ele prefere fazer pequenos investimentos em várias empresas do que investir numa única e, de repente, ter um risco muito elevado. Então, é isso que eles fazem essa medida. Já os investidores, os venture capitals, normalmente são aplicações de risco, que é quase que a fundo perdido, ou seja, são empresas startups. Empresas que estão começando. Empresas que nem têm cliente, às vezes. Ele tem um projeto, ele tem uma tecnologia, tem uma patente magnífica, que realmente é algo notável, e ele vai lá e coloca o dinheiro lá apostando a risco. Pode ser que depois de 1 ou 2 anos, ele perdeu todo o dinheiro dele investido. Ou não. Ou pode ser que ele tenha um resultado muito grande. E, normalmente, empresas que têm um risco muito grande, startups, é aquela diferença que eu falei. Ou seja, a empresa começou zero e vai faturar, dentro de 2 anos, 2 milhões, por exemplo. Ou seja, já teve um ganho muito grande, de 0 para 2, depende do quanto ele for investir, é um resultado expressivo ou não. E aí ele tem que ver se aquele investimento valeu a pena para ele ou não. Então, normalmente, esses fundos, os venture capitals, os private equities, têm analistas, especialistas que estudam o mercado, vê se realmente tem chance de ter aquele resultado ou não, ver se realmente aquela tecnologia funciona ou não. Então, é toda essa análise técnica, jurídica e econômica que é feita para que seja feito o investimento. Já no caso só em termos de valores, normalmente os venture capitals, eles aplicam em torno de 1 milhão, no máximo 3 a 4 milhões de reais numa empresa. Não passa disso. Tá? Em relação aos private equities, aí realmente a carga é maior ainda, né? Normalmente são empresas que já existem, e aí eles fazem um aporte maior para que ele tenha a chance de triplicar, quadruplicar o faturamento. Então, normalmente é feito um trabalho muito forte de due diligence da empresa para se avaliar se a empresa tem riscos operacionais, risco tributário, trabalhista, etc., para ver a valorização daquele negócio e ver se realmente ela tem chance ou não. Normalmente, tanto no venture capital como no private equity, a influência do investidor é muito grande, até em termos de gestão. No private equity, normalmente, ele pede uma cadeira na diretoria executiva ou no conselho de administração, porque ele precisa estar acompanhando o dia a dia da empresa. Eu costumo dizer que quem recebe o investimento de um private equity se tornou funcionário do fundo, porque o cara manda, ele quer o poder de controle da companhia, para que ele tenha realmente uma segurança de que realmente aquele dinheiro está sendo bem aplicado. Aí tem a questão do BNDES, né, que tem o BNDES Par, faz investimentos em empresas, então tem também, aí é um dinheiro público, né? Costumamos dizer que, nesses casos de, principalmente BNDES, FIP, clubes, fundos de investimento, envolve uma coletividade, ou seja, envolve um dinheiro público para efeito de investimento no país, em novas empresas startups, o governo está de olho nisso, ele entende que realmente tem uma chance grande e também é uma forma do governo ter uma rentabilidade. Bom, aqui eu coloquei também sobre as ações ordinárias e preferenciais, né? Então, uma sociedade anônima, tanto fechada como aberta, ela pode emitir ações. Eu vou explicar mais para frente sobre isso. A questão do câmbio já expliquei, a troca de moedas, né, que gera um ganho. A questão do monetário, que é a compra e venda de mercadorias, serviços, títulos e intangíveis. Quais são os tipos de empresas mais comuns no Brasil? As sociedades limitadas e as sociedades anônimas.
E as anônimas se dividem entre as fechadas e as abertas. A questão da sociedade limitada, elas são compostas por cotas e não por ações. E a mobilidade em termos de captação de recursos era reduzida, porque ela não tem vários artifícios que a lei das SAs permitem para a captação desses recursos. A questão das sociedades limitadas, normalmente empresas que recebem investimentos e estão nesse formato, o investidor sempre quer o poder de controle. É onde tem a guerra. Né? Eu quero ter o controle da empresa. Isso gera uma série de problemas por questões de percentual de voto, que eu vou apresentar depois para vocês. E aí isso, às vezes o empresário ele não quer vender a empresa dele, ou ele se falar, se eu perder o poder de controle, eu também não quero, e aí é mais difícil. Já nas SA, vocês vão ver mais à frente que é mais simples para captar. Nas sociedades anônimas fechadas, é possível fazer a emissão de ações ordinárias, é fechada, ou seja, ela não tem ações para terceiros. Normalmente, essas ações ordinárias são compostas pelos sócios ou acionistas que eles querem ter realmente uma proximidade maior. E no caso da sociedade anônima, a diferença em relação à sociedade limitada, que é uma sociedade de capital. E no caso da sociedade limitada, ela é uma sociedade de capital e pessoas. Só que no caso da fechada, ela pode misturar um pouco com pessoas também. Então, normalmente na limitada, nós dizemos que é uma sociedade mista, que a gente se junta, né, porque eu tenho uma vontade de ser sócio de alguém. No termo jurídico, a gente chama isso de affectio societatis. Então, ou seja, eu tenho aquela vontade de ser sócio de alguém. Na sociedade anônima, não necessariamente. Eu coloquei meu capital lá, eu quero resultado. Para mim não importa se, por exemplo, aqui de vocês, pode ser que vários de vocês tenham ações da Petrobras. Vocês são acionistas sócios, e vocês não sabem. Por isso que a gente chama de anônima. Ou seja, eu não sei que eu sou sócio de você. E pouco importa isso. E eu não compro ação porque eu tenho vontade de ser sócio de você. Eu tenho vontade de ter um retorno do meu capital. Então, essa é a diferença entre essas duas estruturas. Tem um outro modelo societário, que são as sociedades simples, que elas não têm o vínculo de uma empresa, ou seja, não tem um conceito de uma empresa. As sociedades simples, a gente considera a sociedade de pessoas, porque eles juntam com uma outra pessoa com um objetivo, às vezes nem é questão de lucro. Tanto é que sociedades feitas por atores ou por cientistas ou para pesquisa, elas não têm o objetivo de ter um resultado econômico. Bom, na sociedade anônima fechada, a sociedade pode trabalhar também com outras formas de captação, não necessariamente, como eu mostrei naquele primeiro slide, a sociedade fechada ela tem que vender ações para captar recurso. Existem outras formas, outros valores mobiliários que podem ser utilizados para captar recurso. E cada um deles tem uma diferença em termos de conceituação jurídica. Então, nós temos as debentures, os bônus de subscrição, as partes beneficiárias, commercial papers e as ADRs e BDRs. E aqui a única coisa que eu tirei desse outro slide é a questão das ações preferenciais. Agora eu vou pegar minha cola aqui. A questão das debentures, o que são as debentures? São empréstimos de longo prazo, normalmente são de 8 a 10 anos. Então, o que muda é o nome. Seria um contrato de empréstimo limitada, porém de longo prazo. Então, o que acontece? No caso dessas debentures, por que chama debenture e não chama um contrato de empréstimo? Porque ele é um crédito privilegiado, basicamente. Então, o que é um crédito privilegiado? Se caso aquela empresa ela quebrar, dentro daquela ordem de pagamento, que começa lá com o trabalhista, depois vem os credores fiscais, depois, na sequência, já vem os debenturistas, como credores. Ou seja, se você é um fornecedor de uma SA, vendeu mercadoria para essa SA, e tem lá uma duplicata a receber, o seu crédito é considerado como crédito quirografário, ou seja, está na última da lista, praticamente. Só que entre o debenturista e o quirografário, o debenturista é pago primeiro, dentro da ordem. E se não sobrar dinheiro, o credor quirografário não vai receber, mas o debenturista vai. Então, assim, na doutrina, nós temos 4 tipos de debêntures. Uma com garantia real, a outra com uma garantia flutuante,
a outra com o quirografário e subordinadas. Então, o que muda em cada um deles é só a ordem de preferência numa falência. O bônus de sobrescrição, o que são? São títulos, também valores imobiliários, em que a companhia ela pode vender uma promessa futura de um aumento de capital. Então, ele fala assim, olha, daqui 2 anos eu vou aumentar o capital, provavelmente. Você quer adquirir o direito de comprar essas ações primeiro, antes dos outros? Partes beneficiárias, o que são? São também títulos, né, são valores imobiliários, relativo a futuro pagamento de lucros. E, normalmente, são títulos que são entregues para funcionários, para administradores de uma SA ou para diretores executivos. Então, isso dentro de uma mescla, de um pacote para um executivo, ele pode falar, olha, eu vou te pagar uma remuneração de X, e você tem também um PLR de mais X, e, além disso, também você vai ter o direito em relação às partes beneficiárias, ou seja, eu ter assegurado, se eu tiver lucro, eu vou ter um resultado para mim. As commercial papers, elas são as mesmas coisas que uma debenture, só que é a curto prazo, ou seja, 30 a 180 dias. São empréstimos curtos, de resultados rápidos. Então, também é uma outra forma. Tem as ADRs e as BDRs, que são ações. As ADRs são as ações emitidas na Bolsa de Nova York, empresas brasileiras que querem vender títulos fora do país. E as BDRs é ao contrário. Empresas americanas ou empresas indianas ou japonesas querendo negociações aqui no Brasil. Bom, o que muda em termos dos dois tipos societários, basicamente? Nas sociedades limitadas, para que eu tenha o poder de controle, eu tenho que ter, no mínimo, 75% das cotas. Por isso que, normalmente, para os nossos clientes, nós recomendamos que a empresa ela tenha o formato de SA, mesmo que seja fechada, para que ela tenha uma facilidade de aporte de investimentos. E aqui, qual que é a diferença notória? Quando a gente pega e divide, no caso das sociedades anônimas, é permitido pela lei emitir até 50% das ações preferenciais, sem direito a voto. Então, a diferença da lei das SAs, que para as ações ordinárias, você tendo mais de 50% das ordinárias, você já manda na companhia. Então, ele facilita em termos de ingresso de recurso, porque eu posso vender tanto ações preferenciais aqui dentro do meu capital social, desse bolo, e ainda vender as ordinárias aqui com 24%. E, na medida que eu aumento o capital, aí tem uma questão que a gente fala em direito, que é a questão da diluição. Então, a única coisa que o acionista tem que tomar cuidado é para que ele não seja diluído. Porque se eu fizer o aumento e esses caras também não colocarem dinheiro aqui, ele perde em termos de participação. Então, essa aqui é a mágica do ingresso do capital. A Bolsa de Valores e a CVM têm várias normas regulamentares em termos de transparência. Então, a companhia que lança ações na Bolsa é obrigada a apresentar balanço, fluxo de caixa, uma série de documentos para que se audite. E, se caso eles estiverem fazendo algo errado, numa auditoria de uma CVM, por exemplo, ele perde o direito de emitir novas ações ou de negociar. Para vocês que trabalham com a finanças, controladoria, é muito importante esse conceito do debit e do equity. Por quê? Normalmente, as empresas limitadas ela tem muito a questão do debit, ou seja, ele capta muito recurso em banco, ele pega muito dinheiro em banco, ela fica endividada, às vezes, até com fisco, né? E, no caso do equity, dificilmente você vê um empresário colocando dinheiro na empresa, vai lá, investe, faltou dinheiro, eu vou lá e coloco, é muito raro. A maior parte das empresas começam sem dinheiro no Brasil. O dinheiro do banco ele é mais barato que o dinheiro do investidor. Eu vou dar 2 teorias, a teoria do americano e a teoria do português. A teoria do português é essa, ele prefere ele ter, porque ele vai ganhar mais. Ele prefere não ter muito dívida em banco. Normalmente, é próprio da cultura. Você pode ver assim, o português da padaria, ele trabalha muito com dinheiro, porque ele prefere não ter uma operação bancária. Ele prefere colocar o dele. Então, normalmente, o equity de uma empresa dessa é maior e o debit é menor. Nas empresas americanas, a maior parte deles estão muito endividados, muito alavancados e pouco se tem em termos de equity. Então, assim, vamos pegar, por exemplo, o exemplo da TOTUS, né? A empresa fatura 1 bilhão e está crescendo, etc. E tal. Se a gente for ver a evolução histórica dessa empresa, ela começou como? Primeiro, ela
ela teve um aporte de um fundo de investimento, depois ela passou a ter um fundo de investimento internacional e depois ela abriu o capital. Então, o que acontece? A gente pode até falar de uma empresa que fatura 1 bilhão, mas quanto que ela tem de débito em relação a equity? Ela é devedora. Então, muito embora o fundador da empresa tenha feito aquele império tal, e etc., e chegou nesse volume, ele não é detentor de muita coisa. Ele não é dono de muita coisa. Na realidade, quem é dono hoje da companhia são os acionistas. Então, ela está com um débito grande. Tanto é que, por exemplo, se um dia ele fala assim, bom, estou aqui com 10 bilhões de faturamento, eu quero fazer um processo ao contrário, em vez de ficar com o capital aberto, eu quero fechar o capital. Ele vai ter que fazer uma operação de recompra. E aí, ou seja, por quanto ele vai comprar essa ação? Porque na hora que ele anunciar para o mercado assim, estou comprando ações, você que é acionista fala assim, não quero vender por esse preço, quero vender por mais. Então, é bem mais caro. Agora, se você fizer uma operação com o banco, você pagou o empréstimo do banco, acabou, você já pactou com eles, está tudo certo. Você não precisa negociar com ele mais, concorda? Então, assim, você vai lá e fala, não, fechei uma taxa de 2,5%, está aqui, ó, o dinheiro, estou antecipando, eu quero um desconto. Acabou, está tudo resolvido. Agora, no caso da SA, não. Eu tenho um problema maior, porque eu tenho gente que não vai querer comprar. Não vai querer vender. E aí é um problema sério. Ok? Obrigado, gente.